Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo NEAF o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre América Latina. Você participando de concursos, participando de vestibulares, geralmente é falado esse termo América Latina, né? Essas duas palavrinhas aí. E ela quer dizer, de uma forma geral, uma representação que muita gente acaba usando sempre para falar do sul do Brasil, né? Do sul do mundo, da América. Mas ela é muito mais do que isso. A América Latina é uma grande representação, né? E é muito importante, é uma representação de vários povos. E é muito importante você ter em mente que, entendendo de uma forma simples, né, o que é a América Latina, você acaba entendendo também como funciona todo o sistema da América, né? Que nós podemos dividir a América entre a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Mas, tirando o Canadá e Estados Unidos do Norte, praticamente todo o resto é América Latina. E eu vou explicar para você como funciona esse entendimento nessa aula de hoje. Então, é legal essa aula aqui para história, para geografia, ou para até você ter um entendimento de como funciona o desenvolvimento cultural da América Latina e como funcionam esses povos, né, os latinos, né, como é interessante você perceber isso e ter uma dimensão um pouco maior, né, de como funciona o nosso continente, né, como funciona os nossos países, os países vizinhos do Brasil também. Como você pode ver na imagem aí, as bandeiras de cada um, né? Então é muito legal conhecer, é muito interessante e espero que você aproveite muito essa aula. E o que é América Latina? América Latina é uma expressão para se referir aos países que foram colonizados por países latinos, no caso Portugal, Espanha e França. Então, os países latinos vêm da ideia da língua, né, da linguagem. Espanhol, francês e português, né, são línguas latinas, por isso há uma influência, né, há uma imposição, lógico, a colonização foi uma imposição, né, é bom deixar isso sempre claro. E os países latinos têm esse nome, vamos dizer assim, por essa denominação, essa expressão por causa desses países que vieram aqui e subjugaram as populações aqui. Eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre isso, né? Mas é importante você ter em mente que Portugal, Espanha e França foram os países que deram, entre aspas, a origem a esse termo, né? A América Latina. E a maioria do nosso continente praticamente fala espanhol, né? Só o Brasil que fala português. E é diferenciado, vamos dizer assim, mas de uma forma geral, a América Latina tem esse nome por causa dos países latinos e a sua linguagem latina. Os países da América Latina são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Guiana Francesa, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, Dominicana, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. É interessante ver que há uma diversificação de países muito grande na América Latina e isso proporciona uma variedade linguística, uma variedade cultural e uma variedade político-econômica muito grande, onde as pessoas acabam não tendo muita sensibilidade ou costume, né, curiosidade, digamos assim, de tentar entender como funciona todo esse emaranhado, né, de países da América. E como isso tudo, de uma forma geral, eles são subjugados, né, pela história, e isso proporciona problemas sociais muito grandes. Então, de uma forma geral, todos esses países, eles são importantes porque eles representam um sentido geopolítico. Isso que é interessante, é um sentido geopolítico onde representa uma área, uma determinada área, no caso a América do Sul e Central, né, vamos dizer assim. E isso é importante para você entender como funciona tudo isso aqui. Vamos lá. A economia da América Latina. Os países mais ricos são Argentina, Brasil e México. Os setores em destaque são agrícola, industrial e exportações, né? A sociabilidade, ela apresenta uma desigualdade social latente, muito grande. O capitalismo, tirando Cuba, aparece para todos, lógico. As moedas mais fortes, no caso os países mais fortes, né, é o peso mexicano e argentino e o real aqui no Brasil. Então, os países praticamente que movem a economia da América Latina são Brasil, Argentina e México. O Brasil, por ter se tornado uma potência econômica emergente nos últimos 20 anos, ele entra em destaque no sentido econômico por trazer para trazer o real, por exemplo,
maioridade do real, vamos dizer assim, ele trouxe uma possibilidade econômica melhor do que muitos outros países. Por exemplo, a Argentina, ele passa por problemas graves, a Venezuela, então, não precisa nem se falar, né? Não deu muito certo a Revolução Bolivariana. E é interessante você perceber que México e Brasil, por exemplo, fazendo uma comparação meio chula, vamos dizer assim, eles possuem problemas sociais muito graves. E a economia, por mais que seja uma das maiores da América Latina, ela ainda não consegue proporcionar um desenvolvimento social legal, né? Um desenvolvimento social onde todas as pessoas possuam condições de ter uma vida legal, de uma forma geral. É sempre uma elite dominando. Isso é um processo histórico que ainda não acabou e que talvez nunca acabe, né? Desde as revoluções que eu vou falar daqui a pouco, desde as mudanças, né, do século XIX, principalmente das revoluções do século XIX, XVIII, XIX, os países da América Latina, eles são dependentes economicamente de todo um processo da globalização e um processo do capitalismo, e isso faz com que muitas pessoas acabam sendo dependentes do Estado, e o Estado não consegue proporcionar uma qualidade de vida legal. Então isso vai fazer com que seja uma desigualdade social latente enorme, é muito grande. Então é importante você sempre ter isso em mente. Uma história resumida. A colonização Portugal e Espanha, riquezas minerais e mercantilismo. Na colonização, Portugal e Espanha praticamente vieram aqui, sugaram as riquezas minerais, né, através do processo histórico econômico, mercantilismo, que é a primeira fase do capitalismo. Eles vão tirar daqui todas as riquezas minerais, por exemplo, o ouro, a prata. Tanto é que na Argentina foi dizimado todos os povos nativos, né, de uma forma geral. Aqui também aconteceu isso aqui no Brasil. E em vários outros países isso também vai acontecer. No México também, né, a gente tinha uma cultura diversificada grandiosa e foi praticamente dizimado, acabado com tudo por causa desse processo histórico, né, nas grandes navegações, depois no século XVII, por aí vai, e até hoje, de uma forma geral. Então, é importante deixar claro que essa colonização ela está dentro de um processo histórico chamado mercantilismo. O período colonial, ele é marcante no sentido da agricultura, onde vai aparecer o latifúndio e a monocultura. O latifúndio são grandes extensões de terra, né? E monocultura é uma plantação só. No caso, o exemplo clássico que nós temos é o Brasil, por exemplo, com a cana-de-açúcar, onde fazendeiros, né, aquela cultura de fazendeiros lá no Nordeste, por exemplo, vai proporcionar a produção de açúcar, onde Portugal vai ganhar muita grana com isso. É lógico, isso é lá no passado, hoje não é mais assim. Mas o período colonial ele é marcante nesse sentido. Há também a devastação humana, onde primeiro os índios sendo obrigados a trabalhar, a seguir as religiões católicas, né? E depois, como não deu muito certo, eles foram buscar os africanos lá na África, né? Vou buscar os negros, para fazer eles trabalharem de forma como escravos, né? E isso houve uma devastação, um problema social que até hoje ainda existe, né? Apesar das pessoas acharem que não, mas isso é muito contraditório, vamos dizer assim, na história da América Latina. No século XIX vai aparecer as independências, né? Os países vão deixar de ser dependentes, entre aspas, por exemplo, da Inglaterra, mas é importante deixar claro que os problemas sociais continuam. Os países se tornam independentes, possuem uma máquina estatal pessoal, né? Funcionam como estados nacionais, porém, os problemas sociais que começaram na colonização, eles se perpetuam após as independências e continuam até hoje, de uma forma geral. Como a gente pode perceber, o negro na sociedade brasileira ainda é um problema social, porque há todo um processo histórico, que às vezes as pessoas negam isso, mas negam por uma questão de falta de conhecimento mesmo. Não é por questão de ignorância, é questão de falta de conhecimento. E isso é importante para você entender por que os problemas sociais se perpetuaram e ainda continuam, né, na história do Brasil, por exemplo. Não só aqui, mas aqui não, que é o nosso caso. População da América Latina, né? Os grupos étnicos são brancos, né, descendentes de portugueses e espanhóis, negros, descendentes africanos, né, os escravos, pardos e indígenas. Então, são os grupos étnicos que ainda se mantêm aqui, né? E a nossa característica, por exemplo, no Brasil, há uma fusão, uma miscigenação, né? Vamos dizer assim, entre negros, brancos e indígenas, né? Então, praticamente o sangue brasileiro é assim, por mais que você negue isso, mas de uma forma geral, nós todos somos, a cultura, né, englobada, de uma forma geral,
feita com esses grupos étnicos diferenciados. Os blocos econômicos. Eu vou falar um pouquinho de blocos econômicos, né? Só para ter uma ideia do como funcionam eles aqui, mas é uma forma bem simples. Primeiro vou falar do ALBA, que é uma aliança bolivariana para as Américas. Em 2004, né, os líderes de Cuba e Venezuela apresentaram a proposta da ALBA, bloco que tem a pretensão de integrar a região do Caribe e o restante da América Latina a partir de propostas de incentivo à solidariedade mútua, projetos sociais e econômicos. O ALBA foi uma grande tentativa, vamos dizer assim, de um bloco econômico entre Cuba e Venezuela, mas que na prática não tem muita importância política, vamos dizer assim. Ele tem a sua importância mais histórica do que política, para não entrar em problemas aqui. Mas de uma forma geral, o ALBA é, vamos dizer assim, um bloco econômico importante, né, dentro da América Latina. O ALCA, né, a ALCA, é a Área de Livre Comércio das Américas. Surge em 1994, com o objetivo de eliminar as barreiras alfandegárias entre os países americanos, imposição dos Estados Unidos nas Américas. O ALCA nada mais é do que uma imposição americana para fazer com que as barreiras alfandegárias, ou seja, os Estados Unidos pode vender os seus produtos, a sua marca, por exemplo, Nike, Coca-Cola, e pagar pouco para entrar dentro dos países. Então, ele vai fazer com que uma abertura alfandegária, uma abertura econômica para possibilitar a imposição do capitalismo americano, né? Isso é uma coisa muito simples e é basicamente isso que funciona o ALCA, né? Então, é essa a sua intenção, esse é o seu intuito. O Mercosul, tão famoso Mercosul, é o Mercado Comum do Sul. Foi criado em 91 após a assinatura do Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os chamados membros plenos ou efetivos. Em 2012, a Venezuela assumiu uma posição como membro efetivo após a suspensão temporária do Paraguai. É interessante saber que o Mercosul ele possibilitou muitas coisas importantes na economia, nas economias aqui, por exemplo. Se você for no supermercado hoje, você pode comprar um vinho chileno, por exemplo, por um preço barato, até barato, de R$20, R$30, por exemplo. E coisas que não aconteciam antigamente. Mas não é só isso, né? Existem vários outros sentidos alfandegários, econômicos, de transações, que o Mercosul possibilita, e ele é o bloco econômico mais importante da América Latina. Resumo da aula de hoje. América Latina é uma expressão, né, que vem de Portugal, Espanha e França, que são as línguas latinas que possibilitaram a colonização aqui. Os países membros, Brasil, Argentina, México, Chile, por aí vai. A economia da América Latina é agricultura, indústria, desigualdade social e o capitalismo. É o que faz um grande resumo de como funciona a economia e a condição socioeconômica da América Latina conhecida. A história é resumida, eu falei de colonização, período colonial, devastação humana e século XIX. É importante deixar claro que há todo um processo mais detalhado, que se você tiver interesse é bom pesquisar, é legal, interessante, mas que, de uma forma geral, esse resumo, ele dá uma ideia de como funciona essa linearidade, esse processo histórico da América Latina. É lógico que cada país possui as suas independências diferenciadas. O Brasil, por exemplo, foi colonizado, depois da sua independência foi talvez a única independência que não teve uma guerra propriamente dita, foi um acordo, todos os países tiveram uma guerra. Isso também faz com que a nossa cultura brasileira também tenha sempre essa ideia de vamos resolver os problemas sem arrumar problema e por aí vai. A população da América Latina são um grupo étnico e a maioria é urbana. O urbanismo domina, de uma forma geral, a concepção social da América Latina. Ainda há muitos projetos que poderiam ter evoluído, mas de uma forma geral, as grandes capitais, né, de Brasil, Argentina e México, por aí vai, elas são extremamente urbanas. E os blocos econômicos, eu falei do ALBA, do ALCA e do Mercosul. De uma forma geral, é um pequeno resumo, né, uma forma bem concisa de você entender o que é a América Latina. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado, espero que você sempre estude mais sobre a América Latina para entender o nosso continente e os nossos países vizinhos. Obrigado e até a próxima.